Olá você, iniciando mais uma edição do Módulo Cast aqui pela Rádio Módulo FM, pelas redes sociais. Recebo nessa edição aqui o vereador Natanael Diniz. Seja bem-vindo aqui à Módulo FM, especial aqui no Módulo Cast. Satisfação em recebê-lo aqui. Obrigado, Jânio, e todos os ouvintes da Módulo, os nossos cumprimentos. Uma alegria muito grande, Jânio, estar aqui para fazer um breve balanço do nosso mandato, né? Eu falo da mesma forma que a gente foi eleito pelo povo em 2020, agora não logramos êxito, mas a gente deve prestar contas, mostrar o que a gente fez em prol da população. Então, uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui na Módulo para a gente fazer esse balanço. Natanael, você não conseguiu a reeleição, né, para o cargo de vereador. Você diria que você demorou um pouco, eu percebi que você demorou um pouco para colocar a sua campanha nas ruas. Sim, Jânio, na verdade eu falo que todo grupo político, a gente tem aí essas conjunturas e a educação teve mais aí de muitos candidatos vinculados a essa área. Eu não vou aqui citar nomes específicos, Jânio, mas teve, vamos dizer, muita intriga. Eu acho que o próprio grupo nosso, né, que até então demorou a fazer um trabalho diferente para a rua, né? Não é fácil fazer uma sucessão, no caso do prefeito Deiró, e uma eleição do legislativo é mais complicada ainda. A gente sabe que patrocínio tem muitas nuances, sabe que o nosso trabalho é um trabalho sério, honesto. Então, assim, eu acho que eu tive um papel importante nessa campanha também, aprendi muito. E eu falo assim, ó, Deus sabe o que faz também, e a gente tá na política não só porque a gente tinha mandato, né? Eu milito na política desde 2006, e todas as pessoas que eu trabalhei ou que prestei algum serviço, eu sou grato a elas e a gente tira uma reflexão, um aprendizado de cada uma delas. E o nosso papel durante esse mandato na Câmara, Jânio, foi trazer para o Legislativo assuntos que até então nunca foram abordados. Inclusive na questão da diversidade, nós aprovamos a lei de combate à homofobia, da questão notarial da comunidade LGBT, até da questão dos cartórios, né, que pessoas às vezes chegavam para nós que têm direito da união civil e reclamavam do tratamento. Então nós aprovamos aí, tocamos em diversos assuntos, mais de 80 leis aprovadas para educação, para cultura, para assistência social e o mais importante, num trabalho realmente, vamos dizer assim, propositivo. Então a gente está com o coração tranquilo e eu também agradeço. Eu falo na primeira eleição mais de 1.000 votos, agora quase 400, mas o que a gente tem de dever cumprido é isso. A gente quis fazer um trabalho diferente e a gente fez. E eu falo que independentemente do cargo que a gente vier ocupar, o que a gente está trabalhando, a gente gosta de patrocínio, a gente milita e a gente vai continuar aí levantando as nossas bandeiras. Dentro das leis aprovadas, como você citou, na sua opinião, qual foi a lei, o projeto que mais impactou, né, a comunidade patrocinense? Então, Jânio, é um número expressivo de leis, mas tem 3 leis que eu vejo assim como o norte do nosso trabalho. O primeiro, essa questão das gestantes, né? Muita gestante ainda não sabe em patrocínio. É uma lei minha, juntamente com a vereadora Adriana, que as gestantes têm direito ao passe no transporte público, né? Durante a gravidez. Que a gente sabe que muitas mães, principalmente no período da gestação, são abandonadas pelos companheiros. Muitas não têm uma condução. E às vezes até para fazer o pré-natal, o acompanhamento, uma mãe que, vamos imaginar, mora lá no Serra Negra, e ela tem que deslocar até aqui ao centro. Às vezes, por incrível que pareça, em pleno 2024, muitas mães, às vezes, fica caro esse transporte. Então, já é uma dignidade amparado por lei. Todas as gestantes de patrocínio de vulnerabilidade, elas têm direito a esse passe do transporte público. Uma outra lei que eu vejo, de suma importância, foi essa da diversidade. Uma lei específica no calendário municipal de combate à homofobia e também dos apoios que nós demos para esses movimentos. É aquilo que eu tenho falado, não é discutir, que às vezes a gente vê isso muito na mídia, questão de ideologia política. Eu falo que a opção, a condição, a orientação da sexualidade da pessoa é uma dignidade dela, uma escolha dela. E eu acho que isso não é levantar a bandeira para A e para B. A gente tem que respeitar o ser humano na sua totalidade. Então foi uma lei, um marco que a gente deixou no Poder Legislativo. E também, Jânio, a gente não pode deixar de frisar aqui que fomos o primeiro vereador na história de patrocínio que legislou nas questões de patrimônio. E nós declaramos aí a folia de reis, o congado e as religiões de matriz africana como patrimônio do nosso município. Depois tiveram outros vereadores que nos criticavam, mas que aprovou leis de patrimônio. Então a gente foi um precursor nessa área. E eu falo que tanto na educação, na cultura,
Patrocínio já melhorou muito, mas tem que avançar muito mais, e aquilo que eu sempre falei, nós temos que ocupar os espaços públicos com pessoas certas no lugar certo. Às vezes a comunidade sofre muito, nós observamos isso aí. Não que o grupo do Deiró, agora vai entrar o grupo do Gustavo, e qualquer prefeito que entrar, tem pessoas muito boas. Mas também, às vezes, entra pessoas que não entram para colaborar, entra com outros interesses. E é aquilo que eu sempre falei, a política é para o serviço. Então, desde que nós assumimos mandato na Câmara, e aqui eu quero até fazer uma justificativa, porque não participei da última reunião da Câmara, que às vezes ficou uma nebulosidade. Eu estava em viagem, eu nunca escondi que viajei de nenhum eleitor, de um cidadão, inclusive posto nas minhas redes sociais, tanto a minha vida particular quanto profissional, e esse vereador estava viagem, então eu justifiquei a minha ausência bem antes. Então, para deixar claro, e fui um dos vereadores que menos faltou nessa legislatura. Pode pegar lá o relatório, eu devo ter faltado aí 4, 5 reuniões em 4 anos, é um número muito baixo, em vista de vereadores que às vezes faltava o mês, tinha 4 reuniões, faltava em 2. Então, um vereador muito presente, eu não estou aqui para apontar dedo nem para A nem para B, mas assim, dever cumprido, e acredito que todas as matérias que nós apreciamos, você lembra muito bem disso, a gente se posicionou. Principalmente quando nesse mandato, a última matéria mais polêmica do aumento da taxa de esgoto da época, que nós votamos contra o aumento. Eu sempre falei também que não votava a questão de aumento de imposto para o povo. Então, nos posicionamos. Fui líder do governo da Iromar, não tenho vergonha disso. Todos os projetos que foram bons para patrocínio, nós damos governabilidade para fazer, mas não deixávamos de fazer os apontamentos. É aquilo que eu falo, qualquer vereador que entrar ali, o papel do vereador é cobrar, é falar. Vereador não executa obra. E isso às vezes me irritava muito, ver vereador dentro de uma rede de esgoto, falar que ele que tá fazendo isso aqui. Isso não é papel do vereador. O vereador tá ali para cutucar, no bom sentido, o executivo, para que o executivo possa fazer as melhorias. Dentro desse período que você, né, está ainda vereador, né, qual projeto, qual fato polêmico que você lembra assim que tramitou na Câmara Municipal de Patrocínio? Nós tivemos muita polêmica, né? Eu apresentei um projeto, Jânio, inclusive esse projeto está arquivado na casa, isso já está nos livros de história, né? A gente queria um dia para que a Rede Municipal de Educação pudesse refletir sobre o golpe militar de 64. Você lembra muito bem que a Câmara foi ocupada por algumas pessoas falando que não teve ditadura no Brasil. Então, eu estudei numa escola errada ou os livros de história estão todos errados. Então, houve ditadura no Brasil. Inclusive, agora o governo federal criou uma comissão da anistia para analisar esses crimes que houve na ditadura. Muitas pessoas foram perseguidas. É aquilo que eu falo, independentemente do espectro político, nós não podemos negar os fatos históricos, né? Já teve ditadura de esquerda e ditadura de direita. Isso a nível de mundo. Então a gente propôs esse debate, mas a gente percebe ainda que patrocínio precisa, inclusive sou autor da lei, né, de combate à fake news, é outra lei importante, às vezes cai muito nessas mensagens de internet, acredita em tudo que recebe. Eu acho que o eleitor, o cidadão, ele tem que apurar melhor a notícia, a informação. Então acredito que esse projeto deu uma polêmica mesmo, porque a sociedade contaminou o debate, tendo em vista a eleição presidencial de 22 que teve aqui no Brasil. Quero voltar no início da nossa pergunta, Natanael. O que se deve à sua não eleição, na sua opinião, sua reeleição? Aqui eu faço até uma meia-culpa, Jânio, igual você falou bem no início, até ali meados de setembro, né, agosto, aliás, eu estava quase inclinado a não ser candidato. Vocês lembram muito bem que eu nem participei da convenção, depois eu fui lá assinar a ata, né, teve uma outra reunião. Então, assim, eu acho que eu fiquei um pouco desmotivado. E uma principal característica de um candidato que quer assumir um cargo é a motivação. Às vezes as pessoas falam assim, a campanha de vereadores são milionárias, é isso, é aquilo. Muitos vereadores compram votos, a gente viu aí denúncias. Então eu falo assim, a principal motivação para você que quer entrar na política é você querer. Você tem que estar motivado. Se você pegar o Natanael de 2020 e o Natanael na campanha de 2024 é um pouco diferente. Aqui eu não quero entrar em rusgas pessoais, mas aconteceram alguns fatos que me desmotivou bastante. Dentro do grupo? Dentro do próprio grupo, para levantar uma campanha assim, porque não é brincadeira fazer campanha, mas mesmo assim
Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para ele, porque se não fosse os votos meus e do Salitre, o MDB não teria feito 2 cadeiras. Então, teria só uma cadeira na Câmara. O MDB conseguiu fazer 2, é um número baixo ainda, porque geralmente o partido do prefeito faz de 3 a 4 cadeiras, mas se não fosse meus votos do Salitre, a segunda vaga do MDB não teria sido eleito. Então a gente participou da eleição, né? Eu não fiz campanha de brincadeira. Apesar de ter registrado, demorado a decidir a candidatura, nós visitamos todos os bairros e uma série de fatores aqui que eu acredito que agora passou. A gente tem que desejar sucesso para a nova Câmara, para o novo prefeito. E é aquilo que eu tenho falado, são ciclos, né? A vida da gente é assim. Não nasci vereador e não vou morrer vereador. Então, nunca fui apegado em cargo público. Eu que já dei aula há mais de 10 anos, fui subsecretário, fui assessor de vereador também. Eu acho que poucos teve essa oportunidade. Uma vez assessor, também depois vereador. Então, a gente já sentou na janela e na porta. Então, eu falo que a gente tem um compromisso com a cidade e a gente vai continuar contribuindo a partir do ano que vem também. Você tem uma amizade ali com o vereador professor Alexandre, que vai ser secretário de Educação na próxima gestão. Você tem também, né, uma afinidade, né, também com o vereador Tiago Malagoli, que vai ser secretário de Obras. Você pode, o ano que vem, compor também desse novo governo? Então, Jânio, as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, eu fui assessor do Tiago, eu posso considerá-lo como amigo, também penso que ele pensa assim da minha pessoa. A gente tem um bom convívio, uma boa relação e também com o professor Alexandre. Eu falo que independentemente se vai haver ou não a minha participação no próximo governo, a gente vai dialogar. A população sabe que eu sou servidor de carreira, sou professor ali do Colégio Olímpio e de outras escolas rurais. Então, assim, não tem nada oficial. Mas caso venha ter algum convite, a gente vai estudar. Eu falo que o Natanael sempre pensou muito nos outros, né? Eu sempre pensei mais nos outros que em mim mesmo. E é o meu jeito de trabalhar, você conhece, não tem vaidade política. Inclusive, você me perguntou da questão da campanha. Se fosse para mim enumerar os erros que algumas pessoas cometeram comigo, eu poderia aqui ficar horas falando de certas situações. Não é meu feitio, eu não tenho vingança política com ninguém. É igual eu falei, entrei de cabeça erguida e vou sair de coração aberto. E caso haja algum convite para compor de um lado ou de outro, eu irei analisar e o que for melhor para a comunidade. Eu acho que a gente tem que prestar um serviço, independentemente de quem é o secretário ou a secretária, a gente tem que trabalhar. E quando eu fui subsecretário, que eu tinha um chefe, que era o prefeito, eu trabalhava diuturnamente. Eu chegava na secretaria, tinha dia 7 horas da manhã e saía à noite. Inclusive, é bom, quero frisar aqui para puxar a sardinha, quando nós saímos da Secretaria de Educação em 2020, o nosso IDEB era 7,4. Essa gestão aqui final, o IDEB despencou. Caiu aí para 6 e pouco. Então eu falo assim, tem um trabalho nosso também em prol da melhoria da educação. E o que eu quero aqui, torço, é para que o vereador e professor Alexandre possa dar sequência àquilo que a educação está clamando, que é mudança, renovação e, acima de tudo, para que esses índices educacionais possam avançar. A gente está fechando nossa participação aqui no Módulo Cast, pela Módulo FM. O que você leva da Câmara Municipal para o seu dia a dia, desse período seu aí? É uma escola, né? O Poder Legislativo, eu falo, independentemente de quem foi vereador ou foi assessor, é um aprendizado de vida. Mas eu acho que, às vezes, o Poder Legislativo, por ser governo, às vezes eu poderia ter um outro perfil. Né? Eu acho que se o Natanael fosse uma linha mais independente ou uma oposição, eu acho que seria um trabalho mais incisivo do Natanael. Penso que por gratidão política, militei muito tempo, né, no grupo do Deiró, e é bom a gente frisar aqui que eu participo de campanha e não é por dinheiro, porque todas as campanhas que o Deiró foi candidato, eu estive com ele. Então fui fiel, fui leal, fui vereador de base, né, que tem uma diferença muito grande com o vereador de oposição independente, e governo é assim hoje, Jânio. Todos os governos que passar, vai ter as pessoas que vão apoiar e as pessoas que não vão. E aí o governo agora novo que entrou também vai ter que compor. Isso é governabilidade. A gente vê a nível de Brasil a dificuldade que o presidente está tendo para governar com o Congresso. Então eu falo assim, acima de tudo, diálogo, e é isso que a gente quer imprimir a partir do ano que vem. Um diálogo maior ainda com a comunidade. Muito bem. Vereador, obrigado pela presença, pela participação conosco aqui no Módulo Cast, pela Rádio Módulo FM. Desejo a você já um Feliz Natal, um Ano Novo, né, que você possa continuar a desempenhar um bom papel
né, quer seja professor aqui também na rede educacional aqui de Patrocínio. Eu que agradeço, Jane, e te parabenizar aqui. Às vezes você tem muita paciência com os políticos, né? É um trabalho de anos, a gente sabe que não é fácil. Parabenizar toda a direção da Módulo, os servidores, que tem, às vezes, eles que levam até a comunidade as notícias da Câmara, da Prefeitura, e desejar aqui a todos os patrocinenses um abençoado Natal, um 2025 repleto de prosperidade e, acima de tudo, que o Patrocínio possa avançar, desmistificar muita coisa para que a gente possa colher os frutos independentemente de onde a gente estiver. Muito bem, recebi aqui no Módulo Cast o vereador Natanael Diniz, que encerra o seu mandato no final agora desse ano de 2024 agora, né? Sim. Então valeu, obrigado mais uma vez. O Módulo Cast fica por aqui, até a próxima, um abraço.